Vamos soltar aqui, ó. Deixa eu ver se eu posicionei bem, tá? 22h45. É uma entrevista longa, tá? Ela tem cerca Política. de 25 minutos, mais ou menos, e eu posicionei ela mais na frente aqui, porque vai ser aonde o Ian faz uma pergunta interessante aqui para o Glauber. Deixa aqui. Então, antes de soltar, já vou soltar aqui, ó. Deixa a curtida, tá? Chega, deixa a curtida e diga no chat de que cidade vocês estão assistindo, que isso aqui é importante para nós. Olhem bem a pergunta que o Ian Neves faz, é uma pergunta que é muito interessante. Para te perguntar uma coisa que uma pessoa que está há tanto tempo na Câmara e que acompanha a Câmara com muita atenção consegue responder com muita qualidade, que é, como você disse, a gente já viu presidentes da Câmara autoritários, isso não é uma coisa nova. Mas autoritário como o Arthur Lira, da maneira como ele tem sido, é algo, digamos assim, de uma intensidade inédita. Eu queria te perguntar, da onde vem a força política do Arthur Lira? Como ele angariou essa força política? De dentro e principalmente de fora da Câmara. Explico. Por dentro, ele monta uma base de apoio, intensificando orçamento secreto, emendas RP9, emendas RP2 e agora as chamadas emendas de comissão. Mas o Arthur Lira foi o mais eficaz para o sistema financeiro, para o mercado, para tocar a sua agenda política. Com o tanto de denúncias que ele tinha, ele sabia que se não correspondesse de imediato a essa agenda, imediatamente ele sairia do posto. O Arthur Lira não resistiria a uma semana de Jornal Nacional e de Fantástico. Então, quando ele senta na cadeira, ele faz todos os movimentos para atender ao mercado nas suas demandas prioritárias. Independência ou autonomia do Banco Central, entrega do controle de gás, entrega da água com a sua respectiva privatização, aprova na Câmara a privatização dos Correios, entrega da Eletrobras. E ele não esconde isso, ele não esconde as relações que mantém com o sistema financeiro. Ele não esconde, por exemplo, as ligações, e o banqueiro também não esconde isso, da ligação permanente que tem com André Esteves do BTG Pactual. Então eu te diria que internamente a força de Lira vem desse recurso orçamentário sem precedente, do medo que uma parcela significativa também tem dele dentro dos espaços internos, porque ele se vinga de quem procura reagir ou denunciar as suas ações, mas vem prioritariamente de fora, ou seja, ele foi também blindado de fora para dentro, porque ele é um agente de mercado eficiente para dar o atendimento a essa agenda antipovo. E falando do E tem a cumplicidade da mídia, né? E vocês vejam como esse jogo de forças do mercado, jogo de forças é extremamente forte. Eu ia dizer extremamente forte, jogo de forças extremamente forte, né? Como o poder do capital no sistema capitalista, vocês vejam a força dele, que o Arthur Lira, com todas as denúncias que tem, com todos os procedimentos que a gente conhece dele, como disse o Glauber Braga, ele não sobreviveria a uma semana de Jornal Nacional. Por que ele não tem uma semana de Jornal Nacional? Porque ele está satisfazendo os interesses da Rede Globo e do Jornal Nacional. Por que ele tem ali o judiciário atuando? O Gilmar Mendes não arquivou os processos do kit de robótica, a Justiça Alagoana não retirou do ar um programa do ICL, no qual haviam denúncias fortíssimas contra o Arthur Lira. Não houve, não foi o judiciário fazendo uma censura contra o ICL para blindar o Arthur Lira. Então vocês vejam que todos esses instrumentos do capital, que é o judiciário, a mídia, estão todos juntos nesse pacote aí que sustenta o Arthur Lira e toda essa questão aí das emendas. Glauber Braga falou, as emendas são um instrumento fundamental de poder que o Arthur Lira tem para regimentar os deputados, para manter os deputados ali sob a sua guarda.
para chantagear o governo de plantão, né? Como é que começou esse processo das emendas? Como é que se fortaleceu? Ela começou com o anterior ao Lira. Como é que era o nome daquele sujeito que foi preso? Poxa vida, agora eu estou me esquecendo. Me ajudem aqui na caixa de comentários, pessoal. Não vou conseguir lembrar. Cláudio Cunha. Cunha, né? Não era Cláudio Cunha, mas era Cunha, o presidente anterior, aquele, né? E ali começa o processo das emendas, mas começa leve, começa pianinho. O Lira é que fortalece isso, por quê? Para não fazer o impeachment do Bolsonaro, chantageia o Bolsonaro e consegue guinar essas emendas, jogar o valor dessas emendas para bilhões e bilhões. Então tem todo esse jogo aí de interesses que convergem na proteção de Arthur Lira, que é um indivíduo que é um presidente da Câmara dos Deputados, exerce um papel fundamental nesse jogo de interesse, por exemplo, em manter as desonerações das empresas, que são exatamente as empresas da mídia e as que dão sustentação ao mandato de vários parlamentares, as construtoras, enfim, tem todo um jogo aí de interesses do capital por trás dessa questão, e é importantíssimo que todo mundo saiba disso, que o pessoal, que a classe trabalhadora esteja ciente desse jogo de interesses. Poder vir de fora, eu acho que é uma deixa importante para a gente retomar uma coisa. De fora e de dentro, né, Ian? Porque assim, quem está dentro também representa esse interesse, evidentemente, do sistema financeiro e companhia. Não existe essa separação rígida entre fora e dentro. Mas o que eu queria retomar uma coisa que é interessante que você falou no começo, que eu acredito que não dá pra gente lutar pela classe trabalhadora apenas pela institucionalidade. Isso é uma coisa que nós admiramos muito em você, que é sempre salientar que a mobilização popular é crucial na defesa tanto das demandas populares como, inclusive, do seu mandato. Então, eu queria te fazer duas perguntas. Como quem está assistindo, é um negócio meio direto e reto, como nós que somos da sociedade civil podemos contribuir para a preservação do seu mandato e quais medidas estão ao nosso alcance para preservar os mandatos que nos representam? Essa é a pergunta que eu queria te fazer. Primeiro, agradecer porque já estão contribuindo, né? Houve uma mobilização muito forte nas redes no primeiro momento de cobrança às lideranças partidárias, dizendo, pô, Glauber ficou sozinho, ficaram... naquela sessão estava Sami e Chico lá com ele, cadê as outras lideranças? Eu, em momento nenhum, vim a público para reclamar de que pessoa XYZ não estava presente no Conselho de Ética, não fez uma defesa. Pelo contrário, eu só vim a público para agradecer as manifestações que surgem. Mas é evidente que essa mobilização que aconteceu nas redes gerou um efeito importantíssimo de solidariedade, inclusive nas direções dos mais variados partidos, movimentos, forças políticas. Então essa, para mim, já é uma vitória política importante, que é essa mobilização que vem da base, fora, inclusive, dos partidos que estão representados na institucionalidade. Essa ajuda, evidentemente, tem feito toda a diferença. No primeiro momento eu disse que tinha 99% de chance de ser cassado, porque eles já tinham tomado a decisão de cassação. Depois eu falei, olha, com a mobilização de vocês, com a reação que está acontecendo, com os atos que estão acontecendo nos mais variados locais, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, teve um ato na BI que não cabia mais gente dentro, fora. Quem é do Rio vai ter um outro ato no Circo Voador no dia 25, então quem puder estar lá junto com a gente também, 25 de novembro, que é uma segunda-feira às 18 horas. Quem está colocando as suas faixas nos mais variados locais e se manifestando. Nas 3 vezes que essa pauta entrou no Conselho de Ética, Ian, a sala do Conselho de Ética, eu fico até arrepiado, sem uma mobilização mais intensa nossa nos 2 primeiros encontros, estavam lá lotadas de gente, né, em solidariedade ao mandato. Então essa ajuda, essa solidariedade, essa mobilização está sendo fundamental para a gente virar esse jogo. No último encontro que eu tive com o professor Alisson Mascaro, eu já disse, olha, não vou mais com essa história de que tá difícil. Não, vamos virar esse jogo, né? Vamos batalhar, disputando o mandato, mas para que a gente consiga reverter essa situação, porque eu acho que, para além de uma defesa pessoal ou a defesa exclusivamente do mandato, que é coletivo, é uma luta importante
para demonstrar que o senhor Arthur Lira não pode tudo e de denúncia do que ele representa e também do que o MBL representa. Então, já estão ajudando e a manutenção e ampliação desses atos de solidariedade é, na minha avaliação, o que pode fazer toda a diferença para que o mandato não seja cassado. E, inclusive, falando de mobilização, eu queria encerrar aqui para cumprir a meta dos 40 minutos, porque o Glauber tem um compromisso muito importante, inclusive, que tem tudo a ver com o que eu vou perguntar, que é a pauta do dia, o fim da escala 6x1, que foi, inclusive, a pauta de uma PEC submetida pela sua companheira de partido, Érica Hilton. Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito da atuação no parlamento para o fim da escala 6x1 e também dos atos de amanhã, como eles vão ocorrer e em qual você vai participar. Eu fui procurar. Importante, né? O Glauber é um deputado das mobilizações, né, pessoal? Eu vendo ele falar ali das mobilizações, da questão lá do Conselho de Ética, né, e de como ele mudou até a expectativa dele, de inicialmente ele dava como 100% para ser cassado. E a gente acompanhou, a gente inclusive cobriu aqui na Voz Trabalhadora, trouxe todas as repercussões aí do trâmite no Conselho de Ética, o indeferimento das testemunhas que fariam denúncias contra o Arthur Lira, né, pelo relator do processo lá no Conselho de Ética. E esse Conselho de Ética esse processo está em aberto, né? Vai pegar muito mal para o relator se ele indicar a cassação. E, inclusive, com a saída do Arthur Lira da presidência da Câmara dos Deputados, eu acho que o Glauber Braga ganha mais um alento aí e uma possibilidade ainda maior de não ser cassado nesse processo. E agora eu quero ver essa resposta aí sobre a redução da jornada de trabalho, né? O fim da escala 6x1, que eu estou um pouco preocupado com essa questão, porque ela teve um início muito forte, né? Ganhou as redes, foi primeiro lugar ali nos engajamentos, tudo. Tivemos algumas manifestações pelo Brasil, não muito abaixo do que deveria ter sido, né, gente? E eu acho que essa questão da redução da jornada de trabalho, ela deve ser uma das prioridades ali no caderno de pautas mínimas da esquerda, né? E eu acho que a gente precisa manter essa questão da redução da jornada de trabalho aí como prioridade das nossas pautas, né, pessoal? Da primeira vez para tratar do movimento Vida Além do Trabalho, né, numa reunião com o Rick em 2023, companheiros da esquerda marxista, a gente fez uma reunião junto com ele, ali que eu conheci o Rick, foi numa reunião virtual, onde ele me apresentou as linhas gerais do movimento, falei, porra, conte comigo, estamos juntos. Fiz a leitura do primeiro documento, né, do documento base para o recolhimento de assinaturas no plenário da Câmara. Ele já tinha uma articulação também com o gabinete da deputada Érica Hilton e falou que estava procurando construir um projeto ou uma PEC para ser apresentada. Falei, conte comigo, vamos estar junto também nessa luta, nessa batalha. O Rick participou já de diversas atividades, eu quero agradecer a ele também do mandato no Rio de Janeiro, inclusive as rodas de conversa que a gente faz semanalmente, toda segunda-feira, meio-dia, ele vai lá, faz a mobilização e foi candidato a vereador agora. Teve uma votação para muitos surpreendente, mas para quem já conhecia o trabalho que vinha sendo realizado por ele no Rio de Janeiro, sabia da força da pauta que estava sendo também levada por ele. E aí, então, logo depois das eleições, se intensifica a mobilização e a pressão para que parlamentares assinassem a PEC, e isso ganhou o Brasil. O manifesto já tinha muitas assinaturas, né? Mais de 1 milhão, agora já está chegando aí a 3 milhões de assinaturas, se é que já não passou, e mobilizações e atos acontecendo em todo o Brasil, e enquadrando e emparedando a extrema-direita e a direita, a velha direita, né? O que é muitíssimo importante, numa pauta que consegue dialogar diretamente com a classe trabalhadora, que é o fim da escala 6x1, e que se contrapõe aos interesses dos representantes do capital. Não à toa, extrema-direita e velha-direita se posicionam contrariamente, de formas diferentes, mas vão procurar boicotar a tramitação
dessa proposta no Congresso. O que consegue virar esse jogo é a mobilização de rua, é o fortíssimo apelo que tem na classe trabalhadora essa agenda. Então, eu estou saindo aqui de Brasília hoje, vou pegar o avião, amanhã de manhã estou participando do ato que vai estar acontecendo na Cinelândia, 10 horas da manhã, no Rio de Janeiro. Então, estamos juntos aí também nessa luta fundamental. Tá aí, pessoal, tá aí. Quem quiser assistir toda essa entrevista, ela tem quase meia hora aí, tá lá no canal do Ian Neves, o História Pública. Recomendo, aliás, o canal do Ian, né? De vez em quando a gente traz alguns cortes aqui do canal do camarada Ian. Gosto muito do trabalho dele. E é isso, o que o Clauber falou, né? Essa redução da jornada do trabalho tem um fortíssimo apelo, uma fortíssima entrada na classe trabalhadora. Claro que a classe trabalhadora quer reduzir a jornada de trabalho, gente. Quem trabalha na escala 6x1 sabe. A gente está vendo aí as denúncias contra o Zafari aqui do Rio Grande do Sul. Jornada 10x1, gente. 10. Trabalha 10 dias para ter um de folga. Então, quem está nesse tipo de jornada é evidente que vai querer entrar num movimento desse, participar das manifestações, mas tem que chegar, tem que ter uma divulgação boa, tem que ter um calendário de atividades, tem que ter uma continuidade. É isso que eu falei anteriormente, a gente não pode deixar essa pauta se apagar, essa pauta sair do nosso campo de atuação, gente. Precisamos que ela continue, a redução da jornada de trabalho como uma grande prioridade. Certo, pessoal? Avançando para o final, conforme prometido para vocês aqui, vamos trazer esse vídeo aqui do evento esse que aconteceu aí para angariar fundos para Casa Marighella. Vamos assistir juntos aqui. Ele foi um lutador, sempre lutou pelo socialismo, pela democracia. E o Marighella também é um exemplo de sonho, um exemplo de rebeldia, certo? De audácia, né? Porque se levantar em armas contra a ditadura militar precisaria muita coragem, muita audácia. Estamos na atividade de lançamento da campanha pela recuperação da Casa Marighella, que é o espaço físico onde Marighella viveu grande parte da sua vida, principalmente na clandestinidade. Não é somente um espaço de memória afetiva, mas é principalmente um legado histórico, de memória política, de memória cultural, da vida que esse grande guerreiro passou nesta casa, que fica situada na Baixa do Sapateiro. A Baixa do Sapateiro, com sua construção no início do século XX, tem uma representação cultural, histórica, simbólica dentro de Salvador. E foi ali que ele passou grande parte da sua infância, como eu disse, inclusive da clandestinidade. Para a juventude de hoje, ele deve ser visto que a luta vale a pena, né? Porque se nós temos no Brasil as conquistas que nós temos, a liberdade e a democracia, foi porque homens como Marighella deram a vida para nós chegarmos aqui. Hoje parece muito distante você entregar sua vida por algo que você acredita. Mas a gente não pode permitir que a distância histórica esfrie isso nos nossos corações, tá ligado? A gente precisa lutar e guerrear pelas coisas que acreditamos até o final, firmeza? Foco na missão. Muito obrigado, Dr. Marighella. E vá! Para mim é uma honra estar aqui nessa construção aí de um lugar que honre a memória de Marighella como um dos nossos grandes líderes, né? Na construção de um outro Brasil, né? E também é importante nesse momento agora, que acho que é um momento de reconstrução da esquerda, de um retorno a uma esquerda mais radical e que retorne as nossas grandes bandeiras, né? A gente tem um país que caminhou sempre na mesma direção, né? A gente não teve nenhuma guinada substancial, radical à esquerda, não tivemos nenhuma experiência vitoriosa de esquerda na construção do Brasil. E a gente precisa entender que isso é um fato e que a gente precisa lutar por uma mudança radical na forma como a sociedade brasileira é organizada. A gente tem uma sociedade extremamente desigual e a maioria do povo vive em grande dificuldade, né? A gente tem que honrar a memória de Marighella como uma grande liderança, um grande pensador da Revolução Brasileira. E lembrar que a ditadura militar, ela nunca acabou
para a maior parte da nossa população. E manter viva a luta de Carlos Marighella hoje é fazer esse enfrentamento à violência policial, principalmente nas periferias, nas favelas, e se somar a essas manifestações que têm acontecido e outras que venham a acontecer. Essa Casa Marighella, ela não tem só um objetivo específico com relação a esse grande guerreiro Carlos Marighella. Ela também é um projeto social, cultural. Ela também se preocupa em fazer com que a população do entorno, que a comunidade do entorno se sinta participante desse processo político, desse processo cultural. Então, é muito importante que todos nós possamos contribuir para esse projeto, para esse processo que traz a Bahia para a cena, que pauta Salvador e a sua cultura, a sua política, a sua ancestralidade e a vida que foi esse grande homem, Carlos Marighella. Dos construtores do nosso futuro. Tá aí, mais uma reportagem especial da Brasil de Fato. Só a Brasil de Fato trouxe isso aí. Vocês viram esse vídeo em algum outro lugar, pessoal? Divulgação, ajudando a arrecadar fundos aí para Casa Marighella? Não, né? Só a Brasil de Fato. Eu tenho elogiado demais a Brasil de Fato. Para mim é o melhor meio de comunicação que a gente tem no Brasil. Não só da esquerda, não só da esquerda progressista, do Brasil. Inclusive porque eu digo aqui, ó, que no campo das matérias internacionais, dos temas internacionais, a Brasil de Fato tem correspondente em Caracas, em Moscou, na China, aonde vocês imaginarem, até na África eles têm correspondentes. Enquanto a mídia corporativa, a grande mídia tem aonde? Londres, Bruxelas, Nova York. Aí entra um cara lá de Nova York para falar do Oriente Médio. Entra um cara de Londres para falar da Rússia, da China. A Brasil de Fato está com o correspondente lá. Então é outro tipo de jornalismo que é feito, e parabéns, Brasil de Fato, né? Chegamos ao fim, tá, galera? Eu quero que vocês deixem um comentário, quem não deixou ainda, e deixe comentário, comente no chat, curta, deixa a curtida e deixe comentário no chat, tá, pessoal? Quem chegou ao fim, deixa aquele comentáriozinho bom ali, ó. Cheguei ao fim, Portinho, tá? E aí pode deixar comentário, mete pau, né? Diz se gostou, se não gostou, pode deixar comentário à vontade aí no chat, tá, galera? E a cidade que estão assistindo, podem dizer também quem não disse ainda. Ó. O Pix do canal tá aqui, tá, gente? É o nosso e-mail, avoztrabalhadora@gmail.com, e tem o QR Code aqui, vocês podem contribuir por Pix e pode ser membro do canal, tá, galera? R$ 1,99 por mês. R$ 1,99 é pacotinho para ser membro, tá, galera? Quem puder, quem tiver R$ 1,99 aí para ajudar o canal, torne-se membro, que isso aqui é muito importante. A gente está chegando em 300 membros, estamos tentando, e o nosso objetivo é chegar a 500 membros, tá? É ousado o objetivo. E eu tenho certeza que a gente vai chegar aí, o trabalho está crescendo, o canal está crescendo com a ajuda de vocês, com os comentários de vocês, com as curtidas de vocês, com os membros que a gente já tem. Nós vamos crescer cada vez mais aqui na Voz Trabalhadora, nesta luta aí, hein? Nesta luta contra os poderosos, contra os senhores da guerra, né? Paz entre nós, guerra aos senhores, né, gente? É o lema aqui do canal. Para fechar aqui, ó, pessoal, grupos de WhatsApp e Telegram, tá? Cadastrem-se, o link está aqui na descrição. Aqui nós já estamos com 800 no WhatsApp e quase 700 lá no Telegram. E também queremos crescer bastante, porque a gente usa... Por que é importante esses grupos? Às vezes o YouTube não notifica, gente, dos vídeos, das lives. Nas lives, a gente sempre procura mandar o link nesses grupos aí quando elas iniciam. Então, para quem gosta do canal, para quem curte o conteúdo, para quem gosta das lives do professor Legene, do Faixa Livre, que passa todo dia de manhã aqui no canal, o Brasil ao Vivo, lá do Gilbert, que passa todos os dias de tarde, às 15 horas, ao vivo, o Faixa Livre às 8 da manhã, o Jornal dos Trabalhadores às 9, aqui no canal ao vivo, o Brasil ao vivo com o Gilbert às 15 horas, quartas-feiras eu participo junto lá com ele,
professor Legene fazendo as lives aí às 8 da noite, o Geopolítica em Pauta, quinta-feira, às 9 horas, o Fala de Mulher, quarta-feira, às 9. A programação do canal tá ficando bonita, né, pessoal? O Oswaldo Bertolino, que tem as lives ao meio-dia também aqui no canal. Então, inscrevam-se aqui nos grupos para se manterem conectados, né, pessoal? Conectados. Certo? Pessoal, satisfação tremenda ter estado com vocês. Já conhecem a vinheta do canal? Quem não conhece vai assistir agora, ó. Assim que terminar, vai rolar a vinheta aqui, tá? Quem não conhece, assista a vinheta e deixa o comentário e diga se gostou da vinheta também, que é importante a gente saber. Paz entre nós, guerra aos senhores.